Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é os seres vivos e suas relações alimentares. Vamos compreender inicialmente o significado de ser vivo e um pouco de suas características. Então, para um organismo ele ser considerado ser vivo, ele deve possuir um ciclo de vida. Esse ciclo de vida é marcado pelas etapas de nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Além disso, os seres vivos eles são encontrados em todos os ambientes. E para a manutenção da vida, é necessário que eles se relacionem ou entre si ou com os fatores não vivos que pertencem àquele ambiente. Alguns exemplos de fatores não vivos, também chamados de abióticos, é a luz, o ar, a água, o solo. Então, esses fatores não vivos, o organismo, o ser vivo, ele precisa se relacionar para poder ter a manutenção da vida. Além de possuir ciclo de vida, outra característica que é bem comum a todos os seres vivos é o fato de eles precisarem de energia. Essa energia, ela é proveniente da alimentação e é necessário para a sobrevivência e também para o desenvolvimento de cada ser. Essa obtenção de alimentos, ela pode ocorrer de duas formas. Tem organismos que produzem seu próprio alimento, como é o caso das plantas, e das algas. Então, observem aqui que tem uma alga, ela é de ambiente marinho, podem ser assim visíveis aos nossos olhos, mas também podem ser microscópicas, ou seja, nós não enxergamos. Então, aqui é um exemplo de uma alga microscópica que nós não conseguimos enxergar. Só que além de ter organismos que produzem o seu próprio alimento, que eu vou explicar já já como isso acontece, tem organismos que eles precisam se alimentar de outros seres vivos, como é o caso aqui do gavião. Então, observem aqui nessa cadeia alimentar que o gavião tem como alimentação outros seres vivos, como exemplo aqui, o sapo e a cobra. Só que também ele se alimenta de outros que aqui não estão demonstrados. De acordo com a forma que esses seres vivos obtêm alimentos, eles podem ser classificados em três grupos: produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são as plantas, as algas e as bactérias fotossintetizantes, que são bactérias que fazem fotossíntese. Eu vou explicar aqui na frente, mais na frente, como acontece esse processo de fotossíntese. Os consumidores são os animais em geral, e os decompositores, bactérias e fungos. Aqui nós temos a imagem de um fungo chamado cogumelo. Os seres vivos que produzem seu próprio alimento, eles são chamados produtores. Como eu já havia falado, eles incluem plantas, algas e certas bactérias que são encontradas em ambientes aquáticos. Eles fazem um processo chamado fotossíntese, que basicamente é a união de água, gás carbônico e a energia do sol. Juntando esses três fatores, eles produzem açúcares. E esses açúcares é que vai dar a energia para a manutenção da sua vida. Podemos ver aqui na imagem, na primeira foto, uma alga. Só que essas algas elas podem ser também microscópicas, ou seja, invisíveis aos nossos olhos. Na segunda imagem, nós temos as plantas. E na terceira imagem, as bactérias fotossintetizantes, ou seja, também realizam um processo chamado fotossíntese. Vocês já devem ter ouvido falar que nenhuma planta consegue viver na escuridão total. Pois é, sem a energia do sol, as plantas morrem. Elas precisam da luz solar para o processo de fotossíntese. Então, eu vou explicar direitinho como acontece esse processo. Elas precisam de três fatores principais. Água, essa água ela é absorvida através de suas raízes. Precisa de gás carbônico. Esse gás ele está presente na atmosfera e é resultado principalmente da respiração dos animais. Nós, seres humanos,
Ao respirarmos, nós colocamos para fora esse gás carbônico. Então, as plantas utilizam esse gás carbônico justamente para o processo de fotossíntese. Então, além de água, gás carbônico, também necessitam da energia solar, ou seja, essa energia luminosa do Sol. Juntando esses três fatores, como já havia falado anteriormente, a planta ela consegue produzir um açúcar. E esse açúcar que vai servir de energia para que ela consiga ter a manutenção da vida. Além desse açúcar que é produzido, elas também liberam um gás chamado oxigênio, que é tão importante para a manutenção da vida de todo o planeta, de todos os seres vivos do planeta. Os consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, ou de parte deles, como folhas, frutos, sementes, ovos. Todos os animais, inclusive o ser humano, são consumidores. Então, eles não vão realizar o processo de fotossíntese. Eles precisam ir à busca, procurar esse alimento. Então, aqui na imagem, nós podemos ver vários exemplos de seres consumidores. Temos aqui o boi e o ser humano, que são consumidores. Todos esses aqui também são consumidores. Então, uns se alimentam apenas de plantas, outros de outros animais. Mas como eles precisam se alimentar de outros seres vivos, eles são chamados de consumidores. Já trabalhamos os produtores, os consumidores, então agora chegou a vez dos decompositores. Os decompositores, eles são representados por várias espécies de fungos e bactérias. Esses seres vivos se alimentam de partes mortas ou de resíduos de outros seres vivos, como fezes e restos de plantas. A maioria deles são microscópicos, ou seja, só podem ser vistos com auxílio de microscópio. O microscópio é um equipamento que permite justamente essa análise do material e permite uma ampliação de 40 vezes até 1000 vezes. Os decompositores também eles são muito importantes para o planeta. Pensem assim, que eles são verdadeiros faxineiros. Pensem comigo, se uma folha que cai de uma árvore, ela não sumisse com o tempo, ou aquela maçãzinha que a gente come e joga assim no ambiente, se ela também não sumisse. Pois é, imagine que o planeta seria um acúmulo de compostos orgânicos e inorgânicos. Mas não, esses decompositores eles fazem essa reciclagem de nutrientes. Além de se alimentarem, eles também fazem com que esses compostos eles fiquem em porções menores para que as plantas consigam absorver também essa energia. Os seres vivos de um ecossistema, eles interagem de diversas maneiras. Um tipo de interação são as relações alimentares, que nós iremos trabalhar a partir de agora. Ou seja, essas relações alimentares são aquelas que envolvem um organismo que se alimenta de outro. Elas podem ser representadas pela cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar ela é formada por uma sequência de interações entre diferentes organismos que servem de alimento uns para os outros. As setas partem de um ser vivo que serve de alimento em direção a outro que dele se alimenta. Vamos observar agora os desenhos aqui da imagem. Então, observem aqui que nós temos duas cadeias alimentares, essa daqui e essa outra aqui. Outra coisa para vocês observarem são as setas, como eu falei. As setas, elas indicam justamente essa sequência de alimentação. Então, vamos aqui analisar a primeira. Temos aqui uma planta, então o gafanhoto, ele se alimentou da planta. O sapo se alimentou do gafanhoto. A cobra se alimentou do sapo. E o gavião da cobra. Então, temos aqui uma verdadeira sequência. Também, todos esses seres vivos, as setas são direcionadas para os decompositores. Então, se porventura algum desses organismos aqui não consigam completar o seu ciclo,
eles morram nesse meio do caminho, então os decompositores, eles vão se alimentar deles. Então, por exemplo, um sapo que venha a morrer porque foi pisoteado, por exemplo, a cobra, ela não vai se alimentar mais dele. Então, quem vai se alimentar dele vai ser justamente esses fungos e essas bactérias. Então, com o tempo, ele vai apodrecendo e eles vão consumindo. Cada posição da cadeia é denominada nível trófico. Então, nós vamos ver o que são esses níveis tróficos. Mas só uma prévia aqui, os níveis tróficos são justamente o que aparece nessa imagem aqui: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor final e decompositor. Vamos ver com mais clareza na próxima imagem. De modo geral, as cadeias alimentares elas são compostas por produtores, consumidores e os decompositores. Só que os decompositores nem sempre eles vão vir destacados na cadeia. Mas é importante que vocês compreendam que eles fazem parte de toda a cadeia. Por exemplo, se porventura uma palha desse milho venha a cair no solo, quem vai se alimentar dessa palha vai ser os fungos e as bactérias. A mesma coisa com as fezes do rato. Então, quem vai se alimentar? Os fungos e as bactérias. Então, esses decompositores eles fazem parte de toda a cadeia, apesar de muitas vezes eles não virem expostos claramente. Cada posição da cadeia ela é chamada de nível trófico. Vamos ver a seguir quais são os níveis mais comuns. Então, o primeiro nível são os produtores, como as plantas terrestres e as plantas aquáticas. O segundo nível são os consumidores primários, que eles se alimentam principalmente dos produtores. O terceiro nível é os consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários. E o quarto nível é o consumidor terciário, que ele se alimenta do consumidor secundário. Então, temos aqui um exemplo aqui do milho, rato, cobra coral e uma coruja. Então, a cadeia alimentar ela sempre vai iniciar pelos produtores. Segundo nível, vai ser aqueles animais que se alimentam da planta. Terceiro nível, aqueles animais que se alimentam do consumidor primário. E o quarto nível, aquele ser vivo que se alimenta de consumidores secundários. Em um ecossistema, as cadeias alimentares elas não ocorrem de forma isolada. Elas formam verdadeiras teias. Então, elas se interligam, formando verdadeiras teias alimentares. Nesse exemplo aqui da imagem, nós podemos ver nitidamente os produtores, os consumidores primários, que são aqueles que se alimentam dos produtores, os consumidores secundários, que são aqueles que se alimentam do consumidor primário, e podemos ver também os consumidores terciários, que são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários. Então, analisando aqui, árvore, zebra, cobra, onça. Então, através das setas, nós conseguimos perceber dentro dessa teia uma cadeia. Vamos analisar outra seta para ver outra cadeia. Vamos para cá, verdura. Aí tem um inseto, largato, gavião. Duas cadeias. Vamos para outra cadeia alimentar dentro dessa teia. Uma verdura, coelho, diretamente para o gavião. Então, um mesmo organismo, ele pode participar de várias cadeias diferentes. Em uma teia alimentar, alguns seres vivos podem ocupar diferentes níveis tróficos. Então, esses níveis tróficos, eles podem variar de acordo com cada cadeia que for analisada. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma teia alimentar.
onde dentro dela existem várias cadeias. Vamos analisar a posição da onça, de acordo com cadeias diferentes analisadas. Vamos lá. A cadeia alimentar, ela sempre começa pelo produtor. Então, produtor, seguindo a seta, consumidor primário, consumidor secundário. Então, se eu quero analisar a onça, nessa primeira cadeia que eu analisei, ela é um consumidor secundário. Analisando de outro ponto de vista, de outra cadeia, vamos lá. Produtor, seguindo a seta, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então, é aquilo que eu falei. Nem sempre os seres vivos vão ocupar o mesmo nível trófico. Nem sempre vão ser consumidores secundários, sempre, ou sempre consumidores terciários. Isso vai variar muito de cada cadeia analisada. Então, pessoal, além das plantas produzirem, junto com as algas, produzirem oxigênio, elas também são a base da cadeia alimentar. Então, se porventura elas deixem de existir, o próximo animal, que no caso é o consumidor primário, ele não vai ter alimento. Se ele não tiver alimento, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Se ele morrer, o consumidor secundário também não vai ter alimento. Então, o que acontece? Basicamente, sem as plantas, que são o início da cadeia alimentar, não existe vida no planeta, não existe alimento e, consequentemente, não vai existir vida. Então, por isso que é tão importante a preservação. Então, galerinha, nossa aula terminou, mas em caso de dúvidas, podem entrar em contato. Se cuidem. Abraço!